palavra que nós vamos ver hoje está lá no Evangelho de Mateus 16, de 21 a 27. Abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus 16, de 21 a 27. Vou ler aqui pela versão da NVI. Sempre eu leio na revista atualizada. Diz assim, ó. Desde aquele momento, é aquela passagem, né, que Pedro estranha Jesus lá e Jesus fala, arreda Satanás. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, falou, nunca, Senhor, nunca isso acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Bem? Então, Jesus estava bem focado na sua missão, no seu chamado. Jesus falou o seguinte, Jesus sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia que ele ia ter que ele seria traído. Jesus sabia que os sacerdotes já estavam tramando para prendê-lo. Ele sabia pelo sofrimento, mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Olha como é que a palavra diz. Desde aquele momento, começou a explicar a seu discípulo que era necessário que ele fosse a Jerusalém. Se ele sabia que em Jerusalém aconteceria toda a situação e ele quisesse, dar um desvio, falava, Jerusalém não, eu vou para outro lado. Mas Jesus sabia do seu chamado. Ele sabia que ele haveria de ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, aqueles doutores da lei, que viriam, e por conta daquela inveja, daquela situação toda que foi criada na cabeça dele, que ele seria preso, que ele seria judiado, que ele passaria por aquela via dolorosa. Jesus sabia tudo isso, que ele ia parar na cruz, que ele ia morrer, ter uma morte de cruz. Mas ele sabia também que ali haveria salvação, ali haveria redenção, ali haveria cura, ali haveria libertação e ali haveria perdão de todos os pecados do mundo. Então, irmão, esse é o ponto. Jesus sabia, estava focado no seu chamado. E ele falava assim, eu sei para quem eu fui chamado. Eu sei para que o Pai me enviou. Então, é necessário que eu vá. E quando Pedro se coloca no caminho dele, fala assim, de jeito nenhum, Senhor, que nós vamos deixar que isso te aconteça. Ele falou, arreda-te de mim para trás, Satanás. Porque vocês não cogitam das coisas de Deus, só pensam nas coisas dos homens. Vocês não estão enxergando os planos de Deus. Então, irmãos, essa palavra aqui, Jesus ele estava muito firme no seu chamado. Jesus sabia. Então, a palavra aqui fala assim, olha, e ele chega para o seu discípulo e fala assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que Jesus está falando aqui? Que cada um de nós vamos ter que carregar uma cruz? Não.
A cruz aqui é uma linguagem simbólica, irmão. Tem gente que troca todas as coisas. Tem gente que fala o seguinte, aquela pessoa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Né? Já viu alguém falar isso? Isso é a minha cruz. Né? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, essa é a sua missão. Se você tem uma missão, se você tem um chamado, pega o seu chamado, como eu estou pegando, e siga-me. Né? Não confunda. Pegue a sua cruz, vamos lá, que fica assim como pejorativo. Quem que é? Jesus já carregou a cruz, por que eu tenho que carregar a minha cruz? Você está querendo que eu pegue a cruz de Jesus? Não. Aqui, a cruz tem uma linguagem simbólica. Né? A cruz que Jesus está falando é o seguinte, é a missão, é o chamado. Para que Jesus foi chamado? Jesus foi chamado exatamente para aquilo. Ele veio para salvar, né? Ele veio para curar, ele veio para libertar, mas ele veio para morrer na cruz. Essa era a missão dele, porque ali estava a salvação de toda a humanidade. Então, o que ele está falando? Discípulos, quem quer me seguir? Quem quer vir comigo? Primeira coisa, a si mesmo, negue-se. Né? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, o seu chamado, a sua missão, né? E siga-me. Vamos? Né? Então, isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? Porque Jesus, ele tinha, né, que trazer consigo aquelas pessoas que formariam o time de Jesus. Né? Jesus tinha, quando ele começou a chamar os seus discípulos, né, ele tinha um objetivo. Na missão dele era formar aqueles que o dia que ele subisse ao céu, ficaria para fazer a obra de Deus. Então, nisto, irmãos, nós estamos falando o seguinte, né? As pessoas tinham que decidir quem era discípulo e quem era multidão. Tudo bem que haja multidão. Eu sei que no meio tem discípulo. Então, quem for discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz aqui de novo, irmão, não é a cruz de Cristo. É a sua missão, o seu chamado. Vamos embora. Porque nós temos um propósito. Nós temos que chegar lá. Então, irmão, ali Jesus estava falando com o seu time, né? Então, quando Jesus começa o seu ministério, ele precisa de um grupo de pessoas. Ele precisa daqueles que vão dar suporte para continuar essa obra. E ele já sabe quem são as pessoas. E ele começa a fazer o chamado. E cada pessoa tem uma posição importante no seu ministério. Você sabe que ali é porque 12. Porque 12 era o número que precisava para que Jesus organizasse a igreja dele aqui na terra. Então você tinha ali aquele que seriam aqueles que dariam suporte nos bastidores. Você tinha ali os discípulos que estariam arrumando até a logística ali para ele fazer as pregações, né? Aquele que cedia o barco. Você tinha os discípulos que eram mais chegados a Jesus, que ajudavam naqueles momentos de acompanhar Jesus, né? Os momentos de intercessão ali. Tinha o Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos de Jesus, né? Que quando foi para curar a filha de Jairo, ele falou assim, eu preciso de 3 pessoas da fé, né? Eu sabia que os outros ainda não estavam tão bem, mas sempre tem no grupo aqueles que estão mais próximos, aqueles que estão mais fortes na fé. Os outros ainda estão caminhando. Então Jesus pegava aqueles 3, que tinham ali aqueles mais preparados, no Monte da Transfiguração, estavam lá os 3 com ele, né? Então, tinha aquele ali, tinha o tesoureiro, né, para cuidar das finanças, né? Então, cada um tinha uma função naquela equipe. Você tinha aqueles que preparavam, iam à frente para saber onde Jesus ia dormir, onde que eles iam comer, porque, afinal de contas, chegava um grupo, e agora? Hora de comer, hora de dormir. Jesus poderia dar ordem aos anjos, né, e as coisas acontecerem em mágica, mas não, ele estava ali construindo, preparando, as pessoas estavam
aprendendo com ele no seu ministério, que seria um começo da igreja. Então é exatamente isso que nós estamos aqui, irmãos. Como eu disse, a nossa igreja, já tivemos um momento de muito mais gente trabalhando. De repente, nós temos um recomeço. Né? Depois de tantos meses de pandemia, muitas pessoas não estão. Sábado, nós vamos ver quem são os discípulos de Jesus. Quem é aquele que vai arder no coração e vai entender essa mensagem? Negue-se a si mesmo. Ah, pastor, eu tenho um compromisso. Seria fácil se você não tivesse nada de estar aqui. Mas exatamente esse é o ponto, né? Cada um sabe das suas dificuldades. Mas negue-se. Né? Temos um compromisso. Nós precisamos, né? Jesus conta com o avanço dessa igreja. Nós estamos vendo aqui que as coisas não acontecem por acaso. Nós fizemos uma reunião, a última reunião que nós fizemos na semana seguinte, acabou os cultos presenciais por conta do protocolo da saúde pública, né? E agora, as coisas estão acontecendo de volta. E a igreja de Jesus? A missão está ainda, né? Nós temos um chamado, nós temos um objetivo a alcançar. E quem serão os discípulos? Não sei. Jesus sabe, Deus sabe, mas nós vamos saber no sábado quem é que vai estar conosco aqui. Então, nisso aqui, irmãos, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: fique tranquilo. Se você sentiu no coração que você quer fazer parte mesmo, quer deixar Deus te usar, ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa preparada. Deus escolhe, Deus chama e capacita e depois envia. Eu quero ler uma passagem para vocês que está lá no livro de Êxodo 31. Abra comigo lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo. Tá? Êxodo 31, no verso 1, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés, quando ele estava montando o tabernáculo, né? Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Alzameque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e dos seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão como do sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções de incenso aromático no lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Irmão, Deus sonhou lá na eternidade, né, como é que seria o tabernáculo. E ele já chamou a pessoa e ele falou o seguinte: não se preocupe, porque eu já enchi ele do Espírito para poder ter capacidade de ser artesão, de mexer com ouro, de ser aquela pessoa que vai fazer tudo exatamente como eu ordenei. Olha que bênção! Deus escolhe, Deus chama, Deus capacita, e aí Ele envia. Então, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, e Ele não faz nada pela metade. Aquele que Ele chama, Ele capacita. Ah, pastor, fica tranquilo. Se você sente chamado de Deus, glória a Deus. Você já pensou? Eu não sei mexer com ouro, de repente, da hora para outra, Deus me enche do Espírito, eu saio fazendo coisas que as pessoas falam, uau, né?
Quem é isso, pastor Aguiar? Olha que peça, que maravilha, coisa linda. Deus é isso. Deus nos capacita. Ele, para fazer a obra dele, Ele que faz todas as coisas, Ele que nos capacita para tudo. Irmão, você sabia que desde que Deus criou o homem, depois da criação do mundo, ao sétimo dia, né, Ele descansou, mas antes disso Ele criou o homem, e depois disso, tudo que Ele fez através da mão do homem, que Ele que capacitou o homem para fazer, assim como Ele capacitou para fazer o tabernáculo. E você está preocupado como é que vai fazer? Não se preocupe, porque é Deus que nos capacita. Amém? É isso. Deus, Ele tem, né, o Espírito Santo, ele tem, as coisas acontecem quando nós, como é que vai ser? Tranquilo, é de Deus, Ele capacita. Ele coloca as pessoas, basta que você aceite o chamado dele, né? Efésios, olha só, Efésios 2,10, pois somos feitura dele, Ele nos fez, hein, irmão? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou, só está esperando você se colocar na posição, né? Então, é Deus que capacita. Então, existem os dons naturais, existem os dons espirituais, existem os talentos. Tá? Os dons naturais, o nome já diz, a pessoa já nasce com ele. Eu já vi assim, você deve ter visto na internet, menino que nasce com dom musical, com 5 anos, ele toca piano que nem, né, Beethoven, né, qualquer coisa assim, né? Maravilha! Assim, como é que pode? Ele não precisa se esforçar nada, porque ele já nasceu com aquele dom natural. Então ele não se esforça nada, porque ele nasceu com aquilo. Agora, existe o dom natural, né? Que, por exemplo, Pelé, né? Vamos falar aqui, lembrar do nosso Pelé. O Pelé nasceu com o dom de jogar bola. Ninguém, pelo menos se fala na história, tem tanto dom na época dele de jogar bola que nem ele. Ele fazia com tanta facilidade aquilo que as pessoas até podiam tentar. Mas se a pessoa não nasceu com aquele dom, é um esforço do caramba de treinamento para aquilo que ele faz com a maior facilidade, né? Então nós temos os dons naturais que são nascem com aquilo. Mas depois nós estamos falando aqui os dons espirituais, que aí nós vamos falar daqui a pouco, para vocês entenderem isso aqui que vai ser colocado para nós. Mas tem os talentos. Aí sim, enquanto os dons naturais, você não precisa fazer nada para aprender, que você já sabe. Tem pessoas que pegam o violão, tocam o violão sem saber, não é verdade? Seu cunhado lá não toca o teclado, nunca aprendeu, né? Dom. Mas o talento não. O talento, você nasce com um talento, já tem mas você precisa desenvolver. Então, por isso, você precisa ter um quê? Ficar atento naquilo que você tem um chamado. Você já tem uma tendência para aquilo, você já tem uma coisa, sabe aquilo que brilha nos seus olhos? Né? Então, por exemplo, você vê aqui, por exemplo, o talento é diferente do dom natural, né? Enquanto o dom natural a pessoa faz sem nenhum esforço, tal, o talento a pessoa tem que desenvolver, treinar, aprender. Ele tem facilidade para aprender, porque já tem aquele dom não natural, mas já tem aquele chamado, vamos chamar assim, né? Aquela paixão, aquilo que brilha nos olhos. Então ele vai embora, mas precisa do quê? Talento. Aí você vê aqui o irmão Keverson cantando, tocando, olha que bênção, né? Vai ver o que ele ralou para poder chegar, não é verdade, irmão? O Henrique, né? O Henrique, você vê o Henrique fazer um solo, mas quanto esse menino não treinou, né? Não treina. Então, existe o talento que você tem, todo mundo tem um talento.
Todo mundo recebe, tem talento, recebe pelo menos um talento nós temos. E quando você está falando das coisas de Deus, você vai usar na obra de Deus, Deus já preparou aquilo dentro de você, que você faz bem, e aquilo vai abençoar. Então, aquilo ali é tranquilo. Se você descobrir, né, buscar saber aquilo que te alegra fazer, você vai ser bênção fazendo aquilo, mas você tem que desenvolver. Diferente do dom natural, né, que nós estamos falando aqui. Então, tem gente que fala assim, olha, eu queria ser igual aos irmãos lá na frente, tocar, cantar. Quer? Você vem aqui ensaiar, você vai lá aprender música, tudo é possível, mas tem que começar, não é verdade? Então, nisto, nós temos que descobrir o nosso chamado, porque todos nós temos, no mínimo, um talento. Não tem a palavra lá que Deus deu, o Senhor foi viajar e pegou seus bens, e para um ele deu 2 talentos, para outro deu 5, para outro deu 1, segundo a sua capacidade. Então, no mínimo, um talento você tem. Eu não tenho talento para nada. Não é verdade. Né? Tem alguma coisa que você faz que as pessoas falam assim, poxa vida, né? Aquela pessoa lá faz uma coisa maravilhosa. Né? Eu não sei, você tem alguma coisa que você faz que as pessoas ficam admiradas. Né? Então, você tem talento. Mas, às vezes, nós nunca nos preocupamos em saber o talento que Deus nos deu. Aquilo que Deus preparou e já está dentro de você. Né? É só você focar. Jesus falou assim, foco. Está chegando a hora. É necessário que a gente vá para Jerusalém. Eu não posso ficar aqui agora com coisinha, não, porque está chegando a hora e eu preciso, é necessário, né, que se cumpra tudo, que os anciãos vejam me dar ordem de prisão, eu preciso que eu seja isso. Então, as coisas precisam acontecer na nossa vida, mas nós precisamos estar focados no nosso chamado. Né? Então, para isso, você tem que saber, né, qual é o seu chamado. Se eu falar assim, qual é o seu chamado, eu tenho certeza que muitos aqui vão falar assim, eu já sei, pastor, eu vou falar o meu chamado, tá? Então, você tem aqui as pessoas que já tocam, que tem um chamado, tem as pessoas que nem o Bruno, né, ali no som, já tem um chamado nesse apoio para nós, tem o Marcos, que é na recepção, né, tem o pessoal chamado de tesouraria, outros para cuidar do prédio, outros para pregar. Então, você já sabe qual é o seu chamado. Os professores, né, que eu não podia deixar de falar, tão importante para nós, né? O amor que vocês têm para poder cuidar, né? Quem cuida da limpeza da igreja, quem cuida disso, enfim. Então você já sabe o seu chamado. Agora, tem pessoas que sabem, mas faz que não sabe. Né? Tem pessoas que fazem igual o Jonas. Deus chama para um lado, ele vai para outro. Né? Então, Deus sabe, você sabe. Então, tem aqueles que não sabem mesmo, né? Que estão começando. Então, falam assim, mas eu nunca vi falar desse negócio de chamado. Né? Então, Deus, nesse sábado agora, né, nós vamos estar falando de oportunidade. E aquilo que queima o seu coração, nisto, você vai ver que é o seu chamado. Por exemplo, o pai, quando o filho já tem uma certa idade, vamos pensar que nem o Vitor, né? Que nem o Rodrigão lá, né? O Heitor, o pai começa a falar assim, eu já sei, eu vou incentivar meu filho a jogar bola, porque isso, a hora que ele crescer, ele vai ser um cara da bola, ele vai para a Europa, vai ganhar muito dinheiro, vai fazer a família toda, né, feliz e muito rica. Mas será que ele tem esse talento? Ele está por trás, ele mostrou isso. Será que é para isto que Deus chamou? Né? Aquele que realmente tem isso, que você acerta e entende o chamado, ele vai embora. Eu, por exemplo, se meu pai tivesse tido um sonho desse, ele ia se decepcionar, porque eu sempre fui uma pessoa
muito ruim na bola. Se alguém, assim, né, não tinha chamada nenhum, nenhum talento nenhum. E quando eu jogava bola, eu nunca tinha vontade de jogar bola assim, né, que nem não tem criança que já acorda, já quer sair, pegar a bola e jogar bola. E eu falava, não. Aí quando precisava formar um time, e você estava lá, você não vai jogar? Né? Aí você entrava, mas você não tinha aquele... Então eu nunca tive assim, nenhum talento para bola. Né? Nunca foi a minha inspiração. Mas eu vou compartilhar aqui. Mas sempre que nós tínhamos churrasco do banco, né? Eu trabalhei muito tempo no banco, aí quando tinha o churrasco das agências, fazia num lugar assim, num clube, algum lugar que tinha um campinho, tinha um momento do futebol. E sempre que precisava entrar, que eu entrava, eu jogava, que eu tinha uma boa forma física e tal, gostava de correr, mas jogar bola, muito fácil. Mas olha só, além de jogar mal, eu não tinha preparo um equipamento. Você lembra do quichute? Quem lembra do quichute? O quichute tinha um salto de borracha dessa altura. No cimento você ainda parava em pé. Mas quando ia jogar no campo, você parava, né, caía. Parava. Aí um dia, Deus, acho que ficou com pena de mim, e falou assim, eu vou atender o desejo do coração dele. Me inspirou a comprar uma chuteira. Eu comprei uma chuteira. Aí, teve um churrasco no Hotel Bradesco, lá de Nova Odessa, não esqueço até hoje, e eu fui estrear minha chuteira. Com a chuteira no pé, tinha cravo, você podia correr, parar e não caía. Opa, melhorou, né? Irmãos, eu só contando isso aqui porque é uma coisa fantástica que aconteceu. Eu estamos lá jogando, não jogo nada, mas disputando a bola com o lateral. O goleiro estava lá na frente, eu vi ele um pouco adiantado, e eu caio, não caio, disputando a bola com o lateral. Eu consegui chutar a bola de um jeito, né, que eu não imagino como. A bola foi e entrou no ângulo, mas foi um gol. Se tivesse filmando, seria um gol do Fantástico, né? Então, eu nunca fiz nada, mas Deus me deu a condição de eu comprar uma chuteira e fazer um gol que não perderia nada para esses jogadores. Só que não podia mostrar o resto da jogada, né? Que eu estava caio ou não caio, mas o gol foi muito bonito. Então, mas Deus falou o seguinte, você para jogar bola, você não nasceu não. Mas eu vou te dar um dom de família. Aí nisso despertou, né, uma alegria minha, da família, porque Deus tinha preparado isso. Esse era o chamado. Né? Esse era o chamado. Então, às vezes, irmão, você quer descobrir o seu chamado, Deus já está trabalhando nele faz tempo. Ele vai montando coisa com coisa, coisa com coisa. Quando você fala o seguinte, eu quero descobrir o meu chamado, ele já está lá na sua vida. Né? Basta você olhar para trás, como que Deus foi preparando as coisas. Né? E o chamado, você vê que é uma bênção, quando ele vem para abençoar também, não só você. Por exemplo, talentos. Né? Talento, Deus dá o talento para que você abençoe a sua vida, edifique a sua casa, a sua família. Mas Deus, ele também, quando ele nos chama, ele tem assim um kit maravilhoso, os dons do Espírito. Eu falei para vocês, tinha os dons naturais, que você nasce com ele, mas tem os dons espirituais que é dado pelo Espírito Santo. Então, esses dons naturais é que os discípulos precisavam para fazer a obra de Deus. Nós não somos discípulos do Senhor? Então, o Espírito Santo já preparou para nós, né, os dons espirituais, né, 1 Coríntios 12. Só que vocês vão ver que, diferente dos talentos, os dons não é para edificar a sua vida, é para edificar o corpo de Cristo. Tá? Então, o talento você desenvolve, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, né? E, inclusive, aqueles que estiver ao seu redor.
Mas os dons espirituais Deus dá àquele a quem Ele apraz. Olha o que diz lá 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Deus não vai te dar um dom do Espírito Santo de cura, de libertação, para você chegar assim, chama a televisão aí que agora eu vou fazer uma cura milagrosa para ficar famoso. Não. Deus não quer que ninguém, né? A glória é só de Deus, né? Ele não empresta a glória dele para ninguém. Agora, é para edificar o corpo, é para aquela pessoa que está indo para o inferno saber que Deus existe, né? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você vai conhecer Deus, que você achava que Ele não existe. Então Deus usa aquele que busca os dons para que aquela outra pessoa seja transformada. Então, irmão, olha o que diz a palavra aqui em 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Tá? E ele diz mais, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A uns, Deus estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, chamou para apóstolo, segundo lugar para profeta, terceiro lugar para mestre, outros operadores de milagre. Depois vem os dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Aí Paulo pergunta, por aventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? Ou são todos mestres? Ou operadores de milagres? No verso 31, ele fala o seguinte, olha, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que Paulo está falando? Os dons são dados pelo Espírito Santo para aquele que busca, para aquele que quer, para aquele que fala assim, Senhor, eu quero tanto fazer tantas coisas, mas eu gostaria tanto que fosse usado pelo Espírito Santo. Deus fala assim, vem cá, né? Então, quando você busca com zelo, não assim, eu quero agora ser o santo lá da igreja, eu quero ser aquele que faz o milagre, eu quero que as pessoas cheguem para mim e falem, né? Não. Então, quando você busca com zelo, né? Buscando a edificação do corpo, e é isso que Deus quer, que as pessoas saibam que Deus existe, que Deus está operando através da nossa igreja, que a igreja vai avançar, e que o Espírito Santo vai te dar poder para você curar, libertar, em nome de Jesus. É isso. Então, nisto, nós temos que nos preparar, e nós temos que buscar. Se nós ficarmos só louvando a Deus, amém, glória a Deus, aleluia e tal, né? E não buscar, nada vai acontecer. E o Senhor, eu fico lembrando aqueles filmes, eu gosto muito de filme de Agente Secreto, James Bond, né? Filmes antigos assim, né? Que ele chegava assim numa sala, tinha tudo quanto era coisas maravilhosas, né? Uma caneta que fazia horrores, um carro que transformava em tantas coisas. Deus tem muito mais que isso. Deus tem o poder, né? Ele te dá o poder através do Espírito Santo de milagre, irmãos, né? Para aqueles que crêem. Olha só, ele fala o seguinte, né? A manifestação é aqueles que creem, né? Então, nisto, eu vou ler aqui Marcos 16. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Amém? Estamos crendo aqui, Senhor. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus, né? Irmãos, por quê? Por que nós não temos aqui pessoas sendo usadas no dom do Espírito Santo, né, no poder de cura, de libertação? Por quê? Nós precisamos buscar. Nós temos que falar o seguinte, Senhor, eu não quero só olhar, né, a minha conta, olhar as minhas contas, pagar minhas contas. Não, eu quero ser usado da maneira que o Senhor nos chamou. Eu quero ser bênção no teu reino.
E quando você fala isso, você se encaixa aqui, ó. Esses sinais hão de acompanhar aos que creem, porque você sabe que Deus pode te capacitar. E Deus vai te encher do poder do Espírito Santo, assim como fez com os discípulos, né, com os apóstolos de Jesus. Então, nisto aqui, né, nós estamos vendo aqui o seguinte, né, Deus está falando o seguinte: chega, né, de ser multidão, queremos saber quem são discípulos. E aqueles que forem discípulos, que creem, eu vou encher de poder, né, milagres vão acontecer. Irmão, é isso que a palavra vem falando, milagres vão acontecer. Não estou trazendo assim, pensando o que eu vou falar domingo que vem, não. O Espírito Santo está colocando essas palavras na minha boca. Para falar que milagres vão acontecer. Não porque eu ou você somos capazes de fazer milagre, mas porque as pessoas precisam entender que Deus é poderoso para fazer o impossível, né? E o Espírito Santo vai te encher, vai te capacitar. Se você crer e buscar com zelo, Ele vai te dar o poder, né? Para honra e glória do nome dele, porque se for para você, falar, não, eu quero se aparecer, né, me aparecer lá na frente, negativo, já perdeu o ponto, né? Então, nós estamos falando aqui, né? Estamos lá, multidão e discípulos. Quando Jesus falou o seguinte, né? Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não herdará a vida eterna, não tem parte comigo. Aí, o discípulo falou assim, eu creio. Aí a multidão falou assim, você é louco, você vai seguir. Você já ouviu essa frase? Jesus não dá camisa para ninguém, não. Daí, em outras palavras, você é bobo, né? Quem vai pagar suas contas? Quem vai cuidar da sua vida? Os discípulos largaram tudo e seguiram Jesus, porque eles sabiam que Jesus era o mestre, é aquela pessoa e era tudo que eles buscavam. Irmãos, eu sei que nós vivemos uma outra época, não estamos aqui, não somos assim, não temos o costume de ter assim a palavra, leitura da Bíblia assim tão enraizada no nosso entendimento, para ter aquela busca que aqueles discípulos tinham. Mas o Senhor está nos dizendo o seguinte, né? Aqueles que creem vão receber esses sinais, né? Aqueles que creem. Então, nós crendo, nós estamos sendo enquadrados aqui naquilo que Deus está querendo falar assim, quem é você? Discípulo ou multidão? Porque Deus vai começar a operar, Deus vai começar a preparar, Deus vai começar a encher do Espírito Santo aqueles que creem, aqueles que buscarem, né? Então, nisto, Deus está preparando, né, como Jesus estava preparando os seus 12. Eu não sei quantos que vão estar aqui no sábado. Se vão ser 12, 20, 5, não sei. Mas serão aqueles que Jesus já sabe que estarão. Então, nisto, né, se preparem, porque aquelas pessoas que falam o seguinte, né, você é louco, você vai perder seu tempo atrás de igreja? O que igreja vai te dar? Né? Você não ouve isso aí? Irmãos, olha o que Jesus falou lá em Mateus 16. Ele fala o seguinte, ó, pois, a pessoa que está falando assim, né? Jesus vai me dar? Quem que vai pagar suas contas? Quem vai te dar aquele carro que você está querendo comprar? Né? Aí Jesus fala o seguinte, na sequência aqui, ó. Quem quiser salvar sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? E na sequência ele fala o seguinte, ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma, se a pessoa entregou a alma dele para ter o mundo inteiro nas suas mãos, e agora ele se arrependeu, o que ele pode fazer para dar para pegar a alma de volta? O que ele tem para dar? O mundo? Quem vai querer o mundo de volta? Se ele não tiver, né, Cristo, se ele não buscar
a entregar a sua vida, ele não consegue mais a sua alma de volta. E aí Jesus fala o seguinte, né? O que o homem pode dar para ter a sua alma? Pois o Filho do Homem virá, olha só, hein? O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Glória, né? Então, Jesus está falando o seguinte: não te preocupe em perder o teu tempo com a igreja, não, porque quem perder a sua vida ganhará. Porque Jesus virá, né, com o Pai na glória, acompanhado dos seus anjos, e vai compensar todos aqueles que tiver trabalhado na sua obra. Então, irmãos, não se perca pensando, pô, vou perder meu tempo trabalhando para Deus? Eu vou perder meu tempo fazendo as coisas para a igreja? Quem que vai me pagar meu tempo? A palavra, Jesus fala para os seus discípulos, né? No final, você vai ter uma recompensa que você nem imagina, né? Irmãos, nós estamos chegando aqui no final, né? Mas esse é o cenário que nós estamos desenhando. Jesus está preparando discípulos, Jesus está preparando as pessoas que vão fazer, né, a diferença, mas aqueles que creem, aqueles que buscarem. Então, não é somente assim, ó, eis-me aqui. Não, aqueles que creem vão receber sinais, vão ser cheios do Espírito Santo e vão ver o sobrenatural acontecer, aquilo que nós temos pregado. Então, Deus está falando o seguinte, olha, agora nós vamos saber quem são os discípulos. Agora nós vamos separar quem é multidão, que só quer saber do seu milagre e vai embora, que a multidão é como a visita, né? A visita chega, ó, tá bonito, tal, come, tal, e vai embora, né? Sumiu. Os discípulos não. Os discípulos trabalham para que isso aconteça. Os discípulos sabem que a igreja precisa abrir. O discípulo é o seguinte: quem é que vai abrir a igreja? Quem vai ensaiar? Quem é que vai tocar? Quem que vai ministrar? Quem é que vai cuidar do som? Então o discípulo fala o seguinte: Jesus vai estar ali, vai vir pessoas, precisa ser quem vai cuidar. Então os discípulos fazem acontecer. E ele só faz uma coisa, ele se coloca, eis-me aqui, Senhor Deus, usa-me, né? E o Senhor vai capacitando. E aí a obra de Deus começa a acontecer. E quando ela começa a acontecer, Deus fala assim: esse creu, então eu vou dar um poder de libertação para ele. Esse creu, eu vou dar um poder de cura. Esse creu, eu vou dar um poder de profecia. Esse creu, eu vou dar um poder de interpretação. Então o Espírito Santo vai enchendo na medida em que nós cremos e buscamos. E nisso nós vamos vendo a obra de Deus caminhando. Aquele que falou o seguinte: pandemia, acabou tudo, né? Não acabou não. O mundo está seguindo, e nós, igreja? Né? O mundo espera, né, a revelação dos filhos de Deus, que somos nós, né? Então, para nós, estamos encerrando aqui, irmãos. A palavra diz assim: você conhece o tema de hoje? Você conhece o seu chamado? Jesus falou o seguinte: ó, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Não é pegar a cruz de Jesus, não. Pega a sua missão, o seu chamado, vê naquilo que Deus te chamou, aquilo que tem falado no seu coração. Pega firme. Jesus falou o seguinte: eu vou para Jerusalém porque é necessário que eu vá para lá para acontecer tudo aquilo que o Pai planejou. Eu vou fazer aquilo que Deus tem me chamado porque está chegando a hora de que as coisas vão começar a acontecer, milagres vão ser testemunhados. E eu quero fazer parte desse dia. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso, né? Nossa reunião do próximo sábado, né? Nós estamos vendo aí o seguinte: aqueles que querem realmente ser servo, né? Aqueles que querem ser servo. E aqueles que entendem, tem esse chamado. Não importa, irmão. Ah, mas o que eu vou fazer? O Senhor capacita, né? O Senhor capacita. Ele não envia ninguém sem antes capacitar. E aquilo que você já foi preparado, aquilo que você já tem
uma unção na sua vida que você nem parou para perceber ainda, para descobrir, Deus vai revelar. Essas coisas, à medida que você buscar, conheça, né? Como diz a palavra aqui, o Paulo fala assim, busque, procure com zelo os melhores dons, aquilo que fala no seu coração. Deus vai te capacitar e você vai ver Deus usar você para edificação do corpo, né? Então, irmãos, é nisto que nós estamos nos preparando. É para isso que nós estamos querendo ver quem são os discípulos, né, de Jesus. Não tem problema se tiver alguém aqui e falar, mas eu não estou sentindo. Então é sinal que você não é ainda aqueles discípulos. Mas você que está sentindo, que está conosco aqui nesse propósito de sábado, né? Então, a primeira etapa, né? Deus está reescrevendo a história aqui do nosso chamado como igreja, né? Vocês viram que, será que foi por acaso que o pastor João se inspirou? Pastor Aguiar, aquilo que nós já conversamos há tanto tempo, de fazer uma mudança na nossa fachada, né? Será que foi por acaso que foi agora? Quanto tempo, né, pastor João? Desde o ano passado que nós falamos nisso, né? De repente fizemos reforma nas calhas, para onde entrava água já não entra mais, pintamos o portão, fizemos isso, fizemos aquilo, e Deus está preparando pessoas, né? Porque a obra de Deus vai acontecer com aqueles que se falarem, eis-me aqui, né? Usa-me, Senhor Deus. Eu tenho um chamado. Então, todos nós temos chamado. Todos nós temos, no mínimo, um talento. E a palavra diz que Deus dá segundo a sua capacidade. Se você é uma pessoa que tem um coração maravilhoso, Deus te deu mais talento. Porque aquele que Deus dá, Ele vai também te cobrar mais. Se prepara, porque você mostrou uma musculatura espiritual maior. Mas Deus sabe da sua capacidade. Aqueles que não têm uma musculatura espiritual ainda tão grande, Deus falou, não, eu vou dar um talento. Mas, pelo amor de Deus, não enterre esse talento. Porque Deus, a palavra diz que depois Ele volta para saber o que nós fizemos com nossos talentos. Para a glória de Deus, eu vejo aqui esse grupo que está se formando aqui, fazendo coisas tremendas, né? Tremendo. O inferno já está tremendo só de você crer nessa palavra, amém? Só de você crer. Milagres vão acontecer através da minha vida, da sua casa, né? Você vai ver o impossível acontecer, amém? Então, vocês estão convidados sábado, como disse, às 15 horas, né? Que o Senhor possa usar aí a Lília, o pastor João, que já estão estudando esse trabalho aí. Nós vamos estar juntos em oração essa semana, né? Para que o Senhor nos abençoe, amém? Então, fique em pé. A palavra final aqui, Deus tem uma obra-prima, né? E Ele está preparando artesãos para essa obra-prima. Vai ser a mão de pessoas que estão aqui, aqueles que virão no sábado. Apocalipse 3,12 fala assim, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de Deus. Oh, glória! Irmãos, a palavra diz que haverá, depois, né, Jesus está voltando, e depois haverá um milênio com Jesus. Você já pensou, né? Você já pensou, né? Quem vai governar com Jesus é a igreja de Jesus? Você já pensou, você fala assim, mas eu estou fazendo aqui, quem que está vendo? Os olhos de Deus estão em toda parte, está vendo o meu coração, o seu coração. E a hora que Jesus vier para reinar, né, naquele tempo não vai haver mais maldade nenhuma, não vai ter corrupção nenhuma no governo, porque Satanás vai estar amarrado nesse milênio, não vai fazer nenhum mal, não vai ter como fazer nenhum mal, nem as feras vão poder matar, né? É só bênção do Senhor, e nós vamos estar nesse governo, aqueles que crêem no nome do Senhor, amém? Então fecha seus olhos, Pai.